Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Versículo 1 ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, eu louvo e exalto o teu nome, Senhor, porque tu és bom, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã tão linda, Senhor, de sol. Muito obrigado, ó Deus, porque tempos e estações, Senhor, vêm de ti, Pai. Muito obrigado pela tua rica, Senhor, presença nas nossas vidas, no nosso meio. Obrigado, bendito Espírito Santo, porque tu estás presente aqui. E, ó Deus, nós rogamos a ti. A nossa alma, ela tem fome, ela tem sede de direção tua, Pai. Ó Deus querido, não nos alimenta, Senhor, filosofias, não nos alimentas, ó Deus, ideias, ideologias, mas a tua bendita palavra, Senhor, ela não somente nos alimenta, Pai, mas ela nos transforma a vida, Pai. Ela renova a nossa mente, ó Deus. Por isso nós te rogamos, bendito Espírito de Deus, fala aos nossos corações. Ó Deus, nos conduz além da letra, porque a tua palavra diz que a letra mata, mas és tu, Espírito Santo, quem vivifica esta palavra bendita e abençoada nos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos tira, Senhor, da nossa mesmice, nos tira, Senhor, da zona de conforto, transforma as nossas vidas, Senhor, impulsiona-nos, ó Deus, a vivermos tudo aquilo que tu tens sonhado para nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, Senhor. E, ó Deus, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito roubador caia por terra em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão são livres para ouvir, para viver de acordo com a tua palavra, entender, ó Deus, os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, parece que o autor de Eclesiastes, quando ele escreveu esse livro, ele já estava assim no final da sua existência. A maioria dos estudiosos atribuem esse livro à autoria de Salomão. E Salomão parece que tinha assim brigado com a vida quando escreveu Eclesiastes. A frase que sobressai no livro é assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas existem conceitos, conselhos, formulações que este livro não poderia deixar de estar no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. E dentre esses conceitos, mesmo o vaidade de vaidade, são conselhos que nós precisamos parar, pensar e meditar naquilo que o autor sagrado está revelando para cada um de nós. Mas quando chega aqui no capítulo 3, ele nos fala de tempo. E é muito assim proveitoso nós meditarmos nessa palavra hoje.
nós gostaríamos de falar sobre tempos e estações da nossa vida. E a gente falando de tempo, a gente entende que ele é assim muito importante nós fazermos leitura de tempo na nossa existência. O tempo ele é dado por Deus e eu costumo dizer que ele é uma moeda igualitária. Ninguém aqui tem mais tempo num dia do que o outro. É verdade que uns vivem mais, outros vivem menos, mas o dia que Deus concede a cada um, ele tem 24 horas, e isso é importante nós entendermos. Então, discernir o tempo é algo que Deus requer de cada um de nós. E nesse discernimento do tempo, nós precisamos entender, como primeiro ponto, a maturidade do tempo. Existe um amadurecimento de situações, de coisas da nossa vida que nós precisamos entender que existe uma maturidade para cada situação. É verdade, por exemplo, que se nós chegarmos ali na rua agora, observarmos um pé de fruta, qualquer que seja, vamos estabelecer aí uma mangueira e vamos dizer que nós estamos em dezembro, que é a época que as mangueiras estão assim, frutificando bastante. Se você olhar para o pé de fruta e você vai tentar entender qual é a fruta que já está num ponto amadurecido para o consumo. Quando você vai ali no hortifruti não é diferente, você pega ali o legume ou a fruta que está num ponto adequado para o consumo, porque de forma diferente você vai estar colhendo a fruta no pé ou pegando a fruta ali no hortifruti em momento inadequado para o consumo. É disso que o sábio está falando neste versículo. Ele fala assim, versículo 1, existe um tempo determinado para cada coisa. Existe um tempo adequado, existe um tempo próprio para cada coisa. Se você chegar ali no pé de fruta e tirarmos uma fruta que não está nem sequer de vez, ela ainda está verde. Vocês sabiam que o caqui, quando ele está verde, ele não fica verde, ele fica... Qual é a cor que o caqui fica quando ele está verde, irmãos? Quando ele não está maduro ainda. Amarelo. O caqui, ele fica amarelo. Obrigado, irmã Noemi. Então, existe um tempo determinado e nós precisamos fazer leitura de tempos e estações. Então, observar a maturidade para cada coisa é importantíssimo. Por quê? Porque se eu tirar uma manga do pé fora do tempo, se ela estiver verde demais, se ela não estiver de vez pronta, vamos dizer assim, para buscar ali, para amadurecer, eu vou perder aquela fruta e eu não vou conseguir consumir. Por quê? Porque ela vai se estragar. De outra forma, se eu também for para outra extremidade, se ela passar tempo demais no pé, quando colhê-la, eu vou estar observando que ela também está inapropriada para o consumo, porque já vai estar com bicho, já vai estar com partes podres. Então, existe um tempo adequado para que eu colha aquela fruta. Na tua vida, existe um tempo adequado de Deus para a colheita, amém? Então, você e eu, nós precisamos observar tempos e estações. Eu entendo que para o povo de Deus, para a família de Jacó, presta atenção nisso, para a família de Jacó, quando eles desceram para a terra do Egito, eu pergunto para vocês, foi bênção ou foi maldição? Foi o quê? Foi bênção, irmãos, foi bênção. O que estava acontecendo na terra? Existia um tempo de escassez que estava vindo sobre a terra, já haviam passado 2 anos de escassez. Jacó soube que existia alimento na terra do Egito, e ele manda lá os seus filhos buscar, comprar alimento no Egito. E aí ele descobre que o filho dele,
ninguém mais, ninguém menos do que o filho amado, que ele pensou que tinha morrido, era o governador do Egito, e chama ele para lá dizendo o seguinte: olha, nessa terra o senhor pode vir, que eu vou sustentar o senhor e todos os meus irmãos e toda a sua casa, e vai ser bênção na sua vida. Eu pergunto para vocês, descer para o Egito, para a vida de Jacó, foi bênção ou maldição? Foi bênção, irmãos. Se não houvesse sido enviado primeiramente José, preparado todo o terreno, talvez nós não saberíamos se o povo de Israel existisse hoje. Por quê? Porque a família de Jacó estava prestes a sucumbir diante da fome que estava acontecendo naquela terra. Mas, irmãos, aquilo que é bênção na tua vida hoje, pode não ser bênção na sua vida amanhã. E é nisso que nós temos que entender tempos e estações de Deus. O texto bíblico lá em Êxodo diz assim: e chegou ao reinado do Egito um faraó que não conheceu o favor que José havia feito para o Egito, que não conheceu José, e ele não conheceu a história, dali da família de José, e ele só via o povo de Israel como o quê? Como força de trabalho. E chegou um tempo de aflição na vida do povo de Israel ali na terra do Egito. Observem bem, a descida da família de Jacó, do povo de Israel para ali, para o Egito, foi bênção. Mas existia da parte de Deus um tempo para eles passarem ali. Houve uma maturidade para eles passarem ali. Então, é muito importante que nós entendamos o tempo de Deus para as circunstâncias que envolvem a nossa vida. Jesus Cristo, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz assim: na plenitude dos tempos, se não estou enganado, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. O que ele quer dizer que quando houve a plenitude dos tempos? Ele está dizendo o seguinte, que mesmo o mundo, ele precisou chegar a um ponto de maturação, a um ponto de maturidade para que fosse manifesto o Filho de Deus. Eu ficava pensando assim, poxa, Adão pecou, por que Deus não mandou ali Jesus logo lá em Adão, acabou com aquela coisa toda, acabou com o pecado? Por quê? Porque o mundo precisava passar por um tempo de maturação. O mundo precisava passar por um tempo de maturidade. E assim acontece na nossa existência. Muitas vezes nós estamos rogando a Deus algo, estamos clamando por algo que não é tempo de Deus para aquilo acontecer na nossa vida. Nós estamos querendo, e às vezes nós, como diz aquele ditado, queremos meter os pés pelas mãos, colocar o carro na frente dos burros, e a coisa dá ruim. Por quê? Porque existe um propósito para que haja um amadurecimento na nossa vida sobre aquela situação, sobre aquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Não adianta, irmãos, nós querermos colher a fruta antes do tempo. Antes do tempo ela vai o quê? Ser inapropriada para o consumo. Antes do tempo, aquela situação pode ser um malefício para a nossa vida. Mas no tempo de Deus, oh glórias! No tempo de Deus, irmãos, eu gosto muito de manga. E eu, quando vou no hortifruti, eu faço ali as minhas colheitas, e pego ali aquelas maduras. Irmãos, uma manga, ou melhor dizendo, uma fruta madura para o consumo própria, um tempo apropriado, é uma coisa maravilhosa, é algo saboroso, é algo que você assim se delicia. Tem gente aqui já pensando assim, o pastor está de maldade, a essa hora falando, estou aqui já querendo consumir uma fruta dessas aí que ele está falando. Então, na verdade, é algo bom. Irmãos, se nós entendermos tempos e estações da parte de Deus, nós vamos colher o melhor desta terra, amém?
nós vamos viver o melhor desta terra. Ao contrário, se nós atropelarmos o tempo, ou nós vamos colher coisas verdes demais que vão apodrecer nas nossas mãos, ou nós vamos passar do tempo e vamos colher coisas podres que não servem mais para o consumo, não servem mais para a sua vida. Nós precisamos entender tempos e estações. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Existe uma maturidade, existe uma maturação para cada situação que nós vivemos na nossa existência. E discernir tempo, o tempo de Deus é o desafio para mim e para você. E para isso, eu e você, nós precisamos depender, andar em total dependência de Deus, para que Ele revele a você e a mim qual é o tempo daquela situação acontecer na nossa existência. Amém? Então eu e você precisamos discernir essa maturidade, essa maturação do tempo de Deus nas nossas vidas. E isso só acontece com uma dependência total do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Outro ponto que nós tiramos desse texto, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar ou tempo de morrer, como diz outras versões, e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Nesses versículos 2 ou 3, ele fala de coisas que, no tempo que Deus derrama sobre a vida de cada um de nós, ele fala de dois tipos de coisas. Situações que nós não temos controle algum sobre a situação. E nós precisamos discernir isso. Por exemplo, quando ele fala há tempo de nascer e tempo de... Nós não temos controle algum sobre esse tempo, irmãos. Quando nós chegamos nesse mundo, na adolescência, nós somos donos de falar isso, a gente chega para os nossos pais e fala assim: eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui. Aí o papai e a mamãe falam assim: também não pedi não, mas eu estou, fica quieto na tua, que essa frase aí eu já disse para os meus pais. É mais ou menos assim. Então, ninguém pediu, por quê? Porque nós não temos esse controle. Então, tem situações na nossa vida, no tempo que Deus concede a cada um, que está além daquilo que nós temos, possamos exercer o controle. E discernir isso é muito importante. Por quê? Porque vai ter situações pelas quais nós vamos estar dando murro em ponta de facas se nós não discernirmos isso. Tem situações que nós não temos controle. Nascer e morrer. Ele fala assim: há tempo de matar e tempo de curar. Irmãos, são situações que nós não exercemos controle. Nascimento, enfermidades, a separação quando vem através da morte. Não há o que fazer. Aí ele fala, nesse mesmo texto, nesses mesmos versículos, ele fala assim: tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. São situações que eu e você, aí sim, exercemos o controle. São situações que eu e você precisamos nos mexer para a coisa acontecer. São situações que nós precisamos pedir discernimento a Deus, não para saber se nós podemos fazer alguma coisa, mas o tempo exato de fazer alguma coisa naquelas circunstâncias que nós podemos mudar. Existe uma oração
de Francisco de Assis. É atribuída a ele, né? Pelos passar do tempo aí. E os chamados santos aí da Igreja Católica geralmente foram homens e mulheres que tiveram alguma intimidade com Deus. E Francisco de Assis, ele tem assim uma oração que ele fala assim: Senhor, me dá forças para mudar as circunstâncias que precisam ser mudadas por mim. Parafraseando, mais ou menos é isso. Ele fala assim: me dá um coração pacífico para entender, para não ir além daquelas circunstâncias que eu não vou conseguir mudar. E aí no final da oração ele fala assim: me dá sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. Então, tempo de derribar e tempo de edificar está exatamente nas nossas mãos. É aquilo que eu preciso fazer no tempo que o Senhor me deu. É aquilo que eu preciso fazer no tempo que Ele me permite viver nesta terra. Tempo de arrancar e tempo de plantar está nesse mesmo entendimento. É aquilo que Deus quer que eu faça, ou aquilo que Ele não quer que eu faça, que eu fique ali, vamos dizer assim, quietinho. Tempo de falar e tempo de calar. Então, discernir o tempo que é para fazer cada coisa exige também uma dependência de Deus. Então eu preciso ter uma dependência de Deus total para entender a maturidade do tempo. Eu preciso ter uma dependência total de Deus para entender aquilo que não está ao meu alcance, que extrapola as minhas possibilidades, e eu preciso ter uma dependência total de Deus para fazer acontecer aquilo que eu preciso arrancar, para aquilo que eu preciso colher, para aquilo que eu preciso derrubar, para aquilo que eu preciso edificar. Então, existem situações nas nossas vidas nas quais nós seremos os atores que vão fazer a coisa acontecer. Eu vou atuar, eu vou fazer e acontecer sobre aquela situação, e Deus não vai chamar outra pessoa para fazer a mudança naquela circunstância, naquela situação. Será você, será eu. Nós seremos os instrumentos pelos quais Deus vai transformar aquela situação na nossa vida. E eu preciso entender, da parte de Deus, ter esse entendimento de que aquela situação só será modificada, transformada, por conta daquilo que eu me colocar nas mãos de Deus para aquela situação acontecer. Assim foram com muitos homens de Deus. Elias chegou um tempo na vida dele onde ele foi um instrumento poderoso para derrotar cerca de 450 profetas. E ele foi ali, instrumento, aconteceu, chamou a atenção do povo de Israel, viveu aquilo que ele precisava viver, mas chega um tempo na vida de Elias que ele fica na dúvida. Estava sendo perseguido por Jezabel, e ele coloca-se ali diante de Deus e deseja para si a morte, do tipo assim: Senhor, o que eu estou fazendo ainda nessa terra? Mas Deus dá direção para o seu servo. E depois daquele momento, daquela crise que Elias passa, ele ainda vai ungir reis, vai ungir profetas, e ele ainda faz assim muitas coisas, caminha 40 dias, e ele é instrumento nas mãos de Deus para fazer e acontecer ainda dentro da história de Israel. E depois, sim, aí Deus o tomou para si, ele é transladado, mas é importante nós discernirmos que muitas coisas Deus vai usar você mesmo, para fazer a coisa acontecer. Eu e você precisamos discernir
essa situação, nas quais Deus quer que nós sejamos os instrumentos de mudança para as diversas situações que nós estamos vivendo, diversas fases da vida que estamos passando. E Deus conta comigo, Deus conta com você. A galeria de Hebreus 11 está chamada ali a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres entenderam que eles seriam os instrumentos pelos quais Deus transformaria situações. E ali, homens foram levantados como Deus, como profetas, como reis, como sacerdotes, como simples homens do campo, mas que fizeram diferença em situações, nas suas próprias vidas e na vida de outros que estavam à sua volta. Por quê? Porque entenderam que era através deles que Deus iria transformar situações, que Deus iria transformar vidas. Discernir isso, irmãos, é muito importante diante de Deus. Para fechar essa pequena reflexão de tempos e estações, o autor, ele coloca o seguinte, versículo 1: há um tempo, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo próprio, tudo tem o seu tempo adequado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, eu não sei quais são os dias que estão determinados para mim. Você também não sabe quais são os dias que Deus tem determinado para você. Na sabedoria de Salmos, capítulo 139, o salmista disse assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas Ele sabe quais são os nossos dias. E Ele determinou esses dias para que você e eu, nós cumpríssemos aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito que você vai cumprir esse propósito, você e eu vamos cumprir esse propósito no tempo que Ele determinou para as nossas vidas. E passar a existência sem observar aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, é simplesmente passar pela existência. Mas, irmãos, o propósito para a tua vida e para a minha vida não é passar pela existência. O propósito que Deus tem para as nossas vidas é que nós tenhamos vida e vida em abundância, vida com qualidade. E quando é que nós vamos alcançar esta vida com qualidade? Quando nós discernirmos da parte de Deus o propósito que Ele tem para o tempo, para os dias de vida que Ele determinou para cada um de nós. Alcançar e viver, entender e viver esse propósito vai dar dias de qualidades à tua existência. Alcançar e viver por esse propósito vai tornar os teus dias saborosos nesta terra. Você e eu, como grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que já passaram por essa existência, vamos chegar naquele grande dia e vamos falar assim: olha, combati o bom combate, glória, guardei a fé, percorri a carreira, mas a fé está guardada no coração, porque eu sei que Ele é poderoso para o quê? Para me receber naquele grande dia. Tudo aquilo que Ele prometeu, você não vai sair dessa existência com dúvidas no seu coração. Você vai ter essa convicção de que Ele é poderoso para guardar o teu depósito até o dia final. Quando nós formos ao encontro dEle, ou então quando Ele voltar
para buscar, resgatar a sua igreja. Então, irmãos, existe um propósito do céu. É o que o texto está dizendo. Tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para todo propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Você pode até viver, irmãos, de acordo com a sua vontade. Você pode viver indiferente para aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Mas, quando nós assim agimos, nós simplesmente passamos pela existência. Mas Deus tem algo a mais para as nossas vidas. Deus tem vida com qualidade, vida com abundância, vida aonde paz e alegria não vão faltar na tua existência. Você crê nisso? Jesus Cristo falou assim: deixo-vos a minha paz vou-la dou, e não a dou como o mundo a dá. E ele também diz assim: a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. E quando é que o Espírito Santo frutifica a alegria nas nossas vidas? Quando nós estamos em conformidade com a vontade de Deus para aquilo que Ele nos criou, para o tempo que Ele determinou para as nossas vidas. Então, viver com paz e alegria da parte de Deus são promessas para a sua vida e para a minha vida. São tempos de abundância, vida com qualidade, que Ele prometeu para aqueles que estão, sim, se importando. Qual é o propósito? Qual é o plano? Qual é o sonho que Ele tem sonhado para nós? Jeremias capítulo 29, ele fala assim: olha, eu é que sei os planos que eu tenho para ti. São planos de paz e não de guerra. Planos de uma vida transformada, planos de uma vida com prosperidade. Irmãos, muitas pessoas no nosso meio e por aí afora, nos arraiais evangélicos, estão procurando prosperidade, porque não entenderam o binômio propósito e consequência. O propósito que Deus tem para as nossas vidas é que nós nos acheguemos a Ele. E a consequência de nós nos achegarmos a Ele é que nós vamos ter as nossas necessidades supridas. Amém? Então, buscai o seu reino e a sua justiça. E o quê? Todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Você vai ouvir os mandamentos de Deus e você vai ouvir assim: olha, anda de acordo com os meus mandamentos. Se vocês obedecerem a minha voz, estas bênçãos alcançarão. Você está andando assim, ó, e as bênçãos vão vindo atrás de você e estão te alcançando. As bênçãos de Deus alcançarão aqueles que temem ao Senhor, que andam em conformidade com os seus mandamentos. Então, eu não preciso rogar, eu não preciso buscar prosperidade. Irmãos, prosperidade, na realidade, é você ter vida com Deus. Amém? Vida com Deus é você ter uma vida próspera. Por quê? Eu nunca vi Abraão orando por gado. Eu nunca vi Abraão orando por bênção. Eu nunca vi Abraão orando por algo material. Pelo contrário, ele coloca diversas vezes altares para Deus. Ele busca intimidade com Deus. Ele ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus. E ele é também um intercessor. Quando os anjos estão ali para destruir Sodoma e Gomorra, ele se coloca ali diante de Deus e fala: Senhor, mas se houver 50 justos naquela cidade, tu vai destruir? Deus fala para ele: ó, Abraão, por amor dos 50 eu não vou destruir. Abraão ousa mais uma vez: mas se faltarem 5, se houverem 45 justos, vai destruir a cidade? Por amor dos 45, Abraão, não vou destruir. E Abraão vai nesse lenga-lenga, até chegar 10 justos. Senhor, mas se houverem apenas 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Deus fala para Abraão: se compromete com ele, por amor dos 10.
eu não vou destruir a cidade. Irmãos, não existia naquela cidade 10 justos. Mas hoje, nesta terra, existe você que foi justificado pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Você é o justo, você é o sal desta terra. O juízo de Deus não chegou a este lugar por causa da tua vida. Mas Ele quer que você e eu, nós vivamos dias de qualidade, dias de abundância nesta terra. Então, vamos discernir tempos e estações e vamos buscar a intimidade de um relacionamento com Deus, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos louvar a Deus.